Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que bom estarmos nesse momento através desse canal para transmitir a palavra de Deus. E hoje eu quero levar você para o livro de Gênesis, capítulo de número 22, e leremos a partir do versículo 1 ao versículo 18. E hoje nós vamos ministrar um sermão intitulado O Valor da Adoração. Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 18. Assim diz o texto sagrado. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, não deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe através da ministração desta palavra, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com você um sermão intitulado O Valor da Adoração. Bem, queridos adoradores, neste momento gostaria de levá-los a uma reflexão acerca do nível da nossa vida como adoradores do Deus Altíssimo. E isto à luz da vida de um homem que nos deixou um grande exemplo de uma vida com valores e princípios a serem imitados. Após submeter-se a uma prova de fogo,
quando fora desafiado a entregar o seu próprio filho no altar de Deus. O nome dele é Abraão, conhecido também como o pai da fé e amigo de Deus. A sua vida é de fato inspiradora e nos faz ver que a adoração está intrinsecamente ligada ao sacrifício que oferecemos com a nossa vida no altar de Deus. E este assunto de hoje vai muito além da liturgia cultica que participamos regularmente na casa de Deus, mas diz respeito à nossa vida com Deus diariamente. Porque o que Deus espera de cada um de nós não é que sejamos cumpridores de um ritual aparentemente bonito, de uma liturgia eclesiástica, chegando a ser até emocionante. Mas Deus deseja muito mais. Ele espera que eu e você sejamos pessoas que não apenas ofereçam um sacrifício, mas que nós mesmos sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável à sua pessoa. E que ofereçamos a Ele um culto racional, onde temos o entendimento e a compreensão do significado de tudo o que estamos fazendo, como mesmo Paulo escrevera na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque isso é o nosso culto racional. Portanto, Deus espera de nós que os nossos cultos sejam tão vivos e tão verdadeiros como os valores que vivemos com a nossa vida cotidianamente. Porque o culto só terá valor e aceitação quando for praticado não apenas em um dia ou dois na semana, mas se ele for a expressão da nossa vida. Bem, no texto de hoje, encontramos um episódio que retrata a história de um homem que fez da sua vida o valor da sua adoração. Então, gostaria de chamar você para conhecer comigo, a partir da vida de Abraão, o valor da adoração. No entanto, o valor da adoração pode ser visto quando, em primeiro lugar, o adorador não teme em obedecer à voz de Deus. Aqui está os primeiros versículos. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse a Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. O versículo 2 diz, e acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Queridos, o que temos aqui é uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, que na verdade nos fala do valor da adoração de um homem demonstrada através da sua atitude de obediência. Abraão, neste episódio, teve a sua fé provada, e nada melhor para um verdadeiro adorador revelar o valor da sua adoração quando ele é provado e experimentado em algumas circunstâncias da vida. A intenção de Deus era de fato provar a fé de seu servo Abraão para ver se ele teria coragem de entregar o que na verdade ele tinha de melhor. E Abraão, quando ouviu a voz de Deus, não hesitou, mas disse, eis-me aqui, Senhor. Então Deus vai direto ao assunto, pedindo a Abraão que levasse o seu único filho, a quem ele amava, e o oferecesse como um holocausto num dos montes da região de Moriá. Interessante que o próprio Deus fala do significado de Isaque para Abraão, dizendo que ele era um filho a quem Abraão muito amava. Então, o Senhor pede algo para Abraão de um valor inestimável, e que significa o bem mais precioso para ele. Verdadeiramente, este sacrifício que Deus pede a Abraão era algo que lhe estava custando muito. Mas um verdadeiro adorador,
ele não teme obedecer à voz de Deus, porque para ele, Deus está acima de todas as coisas. Por isso, Abraão imediatamente obedece ao Senhor, sem questionar nada, apenas começa a se preparar para atender à vontade de Deus. No entanto, Deus pede Isaque a Abraão, porque queria, como adoração, o melhor da sua vida. E o adorador Abraão obedece à voz de Deus, mesmo que isso custasse a entrega do seu único filho. E quando Abraão estava vendo que se aproximava o lugar do sacrifício onde Deus marcara, ele fez uma declaração profunda aos seus empregados, dizendo: fiquem aqui, porque eu e o garoto iremos ali e, havendo adorado, voltaremos. Esta declaração confiante de Abraão nos mostra que ele era um adorador consciente do que era adoração. Ele disse para seus empregados que, havendo adorado, isso significa dizer que o tempo todo ele sabia que o que ele estava fazendo em obediência à vontade de Deus era adoração. Diga comigo, adoração é quando eu me submeto à vontade de Deus em detrimento da minha. Abraão estava consciente que estava indo adorar, ou seja, oferecer o que tinha de melhor para Deus. E essa é a característica dos verdadeiros adoradores, porque eles se preocupam sempre em obedecer à voz de Deus, ou seja, a direção que Deus lhe traz. E isso revela o valor da nossa adoração, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 12. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Então, queridos, daremos sacrifícios que não nos custe nada? Amados, é bem verdade que o nosso Deus espera de nós, seus adoradores, que ofereçamos a Ele as nossas vidas como um sacrifício vivo e que o nosso viver seja a expressão do culto que lhe é devido. Eu vejo hoje que Deus continua pedindo o nosso Isaque, e quanto a isso, ele nos prova para saber se realmente nós, como Abraão, estamos dispostos a dar com a nossa vida o nosso melhor. Será que temos tido consciência de que, ao escolhermos obedecer a Deus, renunciar a nós mesmos e fazer a sua vontade, ainda que seja diferente da nossa, estamos adorando o nome dele? Sabemos que, na verdade, que Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado, porque na visão de Deus é melhor obedecer do que sacrificar. E o adorador Abraão havia obedecido até o fim. Deus não queria de fato que seu servo Abraão sacrificasse Isaque, mas apenas queria saber se ele era exclusivo no coração de Abraão. E Abraão confiou no Senhor de tal maneira que ele acreditava, segundo o autor da carta aos Hebreus capítulo 11, que Abraão levou o menino porque acreditava que esse Deus que ele servia poderia ressuscitá-lo. Deus, então a história é, Deus prova a Abraão porque não queria que Isaque fosse sacrificado, mas para ver se ele era exclusivo no coração de Abraão. E Abraão obedeceu ao Senhor porque cria tanto no seu Deus, ele acreditava tanto no seu Deus, que mesmo se acontecesse o sacrifício, Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho, segundo o autor da carta aos Hebreus. E Abraão não temeu obedecer à voz de Deus, mas ele estava disposto a entregar seu próprio filho, e nós hoje devemos estar dispostos a entregar o melhor que temos, seja a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, todo o nosso ser.
Precisamos entregar para Deus os nossos filhos, nosso marido, esposa, o nosso trabalho, tudo o que somos e temos. Devemos sempre depositar no altar de Deus tudo para que Ele seja adorado, por ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Então tenhamos coragem de entregar, porque isso é o que Deus espera de nós, entrega. Coloquemos nossa vida no altar de Deus como sinal de obediência, porque Deus quer nos ensinar a confiar nele. Por isso deseja que saibamos entregar e colocar tudo no seu altar, como sinal de obediência e confiança nele. O valor da adoração pode ser visto, em segundo lugar, quando o adorador não se separa da sua adoração. Olhe comigo para o versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Isto significa dizer que a vida do adorador deve ser a vida da sua adoração, porque a adoração é o fruto e é o estilo da vida do adorador. Nunca podemos desassociar o verdadeiro adorador da verdadeira adoração e nem colocá-los como opostos, como por exemplo um verdadeiro adorador versus uma verdadeira adoração, porque um verdadeiro adorador sempre oferece uma verdadeira adoração. Logo, não podemos separar o que fazemos do que somos, porque o que fazemos diz de fato quem somos. No entanto, o que nós fazemos não pode ser diferente do que somos. Este versículo que estamos vendo nos mostra que Abraão estava junto com seu filho Isaque. E isso, neste contexto, representa o sacrifício. Este contexto aqui, Isaque representava o sacrifício, que era a adoração que Abraão deveria apresentar a Deus. E o texto diz que foram ambos juntos, significando para nós hoje um importante princípio como valor da nossa adoração, que jamais podemos fragmentar a vida do adorador da vida da sua adoração, separando o adorador da sua adoração, porque o que autentica o adorador é a sua vida de adoração. Abraão, como adorador, andava junto da sua adoração, andava junto com Isaque, que simbolizava a sua adoração. Portanto, não dá para separar o adorador da vida da sua adoração, porque se fizermos isso, nos enquadraremos no que Jesus disse lá: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E se o homem que diz ser adorador separar-se da vida da sua adoração, ou seja, seu discurso ser uma coisa, mas sua vida for outra coisa, então ele perde o sentido de ser quem ele diz ser. Não há mais razão de dizer que é um adorador, porque os frutos que a sua vida esboçam, os frutos que há na vida da pessoa que diz ser adoradora, não revelam como um adorador autêntico e verdadeiro. Volto a falar, os frutos que há na sua vida, na vida de uma pessoa que diz ser adoradora de um Deus vivo, eles não revelam como um adorador autêntico e verdadeiro, pelo fato de falar uma coisa e fazer outra coisa completamente diferente. Portanto, o adorador deve andar de mãos dadas com a sua adoração, porque ser adorador revela o caráter, e a adoração revela os frutos e as atitudes da vida de uma pessoa consagrada
a Deus. Então, o valor da adoração a Deus pode ser visto na vida de uma pessoa quando ela, como uma adoradora, não se separa da vida da sua adoração. O valor da adoração pode ser visto quando, em terceiro lugar, o adorador espera e confia na provisão de Deus. Olha comigo o versículo 7 e versículo 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui vemos que o valor da adoração pode ser visto quando o adorador espera e confia na provisão de Deus. Bem, enquanto Abraão andava com Isaque para o local do holocausto, e diga-se de passagem que o lugar designado por Deus foi Moriá, que significa lugar da provisão de Deus. Então, Isaque, na caminhada para o lugar da provisão de Deus, por um momento perguntou ao pai Abraão, onde está o cordeiro para ser sacrificado, papai? Então Abraão lhe respondeu confiantemente que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Essa foi a resposta de Abraão para seu filho, porque Abraão era um adorador que confiava em Deus. Esse era o valor e o preço da adoração de Abraão. Abraão tinha um coração que confiava em Deus. Abraão era um homem cheio de fé e vazio de dúvidas com relação ao caráter de seu Deus. Naquele tempo de Abraão, era muito comum acontecer sacrifícios de filhos primogênitos, que eram assim oferecidos a deuses pagãos. Mas quando Isaque pergunta onde estava o cordeiro, Abraão não demora em dizer que Deus proverá, mostrando a cada um de nós hoje que quando conhecemos o Deus que nós servimos, devemos confiar nele sempre, em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Abraão, naquele momento em que seu filho lhe pergunta sobre o cordeiro, ele poderia ter se desesperado, mas ele esperava e confiava no Jeová Jirê, no Deus da provisão. No entanto, o preço, o valor da nossa adoração está ligado com a maneira como nós vemos o nosso Deus. Abraão confiava e esperava no Senhor, porque via Deus como Jeová Jirê da sua vida. E quando aprendemos a ver Deus como Deus da provisão, tudo fica melhor, vivemos melhor, sabendo que Ele sempre nos surpreende. A verdade era que, naquela hora, Abraão precisava de um cordeiro para substituir seu filho Isaque. Essa era a verdade. Então aqui eu te pergunto, na sua realidade de vida, do que você precisa? Qual é a sua necessidade? Espera então e confia no teu Deus. Ele era, Ele é e sempre será o Deus da provisão, porque Ele não muda, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Abraão caminhava com Isaque para onde Deus o havia mandado. No entanto, Abraão estava andando no centro da vontade de Deus. Deus o havia mandado ir à terra de Moriá. Logo, entendemos que Abraão estava indo em direção a terra da provisão de Deus, e ele confiava de que quando estamos na direção que Deus nos dá, então grandes milagres podem acontecer. Veja para onde você está indo, porque se você está no caminho de Deus, ou no caminho que Deus te apresentou, no caminho que Deus te indicou, no caminho que Deus te ordenou, então persevere até o fim, porque um milagre está a caminho. A questão é que tem gente que anda para longe da vontade de Deus. Existem pessoas que andam em caminho para muito longe do centro da vontade de Deus.
Mas nós aprendemos com Abraão a escolher pela fé, andar para o centro da vontade de Deus. E quando fazemos isso, Deus nos honra. Bom, o valor da adoração pode ser visto, em quarto lugar, quando o adorador é aprovado no teste divino. Olha comigo, aqui a partir do versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que história linda! E aqui vemos um adorador sendo aprovado no teste divino. Esta história de Abraão é um grande teste para provar a fé de um homem que era como eu e você, mas que se destacou por ter sido achado aprovado diante de Deus. Abraão consegue chegar na região de Moriá, subir a montanha, preparar todo o cenário, todo o palco da sua adoração, onde ele ofereceria seu holocausto de adoração a Deus. Ele prepara o altar, coloca a lenha, amarra logo seu filho Isaque, toma o cutelo, mas quando está tudo preparado, Deus interrompe aquela cena e diz a Abraão que o tinha visto como um homem temente a ele e que não negaste o teu único filho. Ali o teste, a prova de Abraão estava terminada. Abraão estava aprovado diante de Deus, porque com sua fé ele foi até o fim, sem desistir. Mas ele creu e obedeceu a Deus. Sabe, queridos, às vezes, a exemplo de Abraão, nós também somos provados. Deus, para testar a minha e a sua fé, nos permite enfrentar duros testes, longas provas, mas a questão é que nem sempre conseguimos discernir que tal situação é Deus nos provando. E é preciso acordar para isso e ver que em muitas circunstâncias da vida Deus está utilizando para extrair de nós uma fé pura, genuína, verdadeira, que apesar das tempestades não naufraga. Quantos de nós, se estivéssemos no lugar de Abraão, teríamos coragem de subir a montanha na terra de Moriá, na terra do Deus da provisão? Quantos de nós? Abraão, neste teste, se mostrou temente a Deus e por isso obedeceu sem duvidar. E se tem uma coisa na vida de um adorador que ele enfrenta, são provações de todos os tamanhos, de todos os lados, de todas as formas. Mas jamais o adorador deve desistir de cumprir as provas, porque são através delas que Deus vê o valor da nossa adoração. O Senhor deseja ver em você e em mim um adorador capaz de pagar o preço para permanecer de pé diante das duras provas da vida. Queira, portanto, meu irmão, queira depois de tudo ser achado por Deus aprovado. Mas é bem verdade que olhando para o nosso lado, já não encontramos as pessoas que um dia estiveram. Sabe por quê? Porque durante as provações da vida, elas simplesmente desistiram de andar por meio da fé, não foram para a terra de Moriá, o lugar da provisão de Deus,
porque escolheram confiar em si mesmas. Mas o valor da adoração de um adorador é visto pela sua aprovação diante dos testes de Deus. Eu não estou dizendo que se você for reprovado em alguns dos testes que Deus lhe enviar, Ele não será capaz de te dar outro. Não é isso. Porque o desejo de Deus é ver você cada vez mais forte. E para isso, Ele te fortalece através de provas para te capacitar. Se porventura você andou perdendo em alguns dos testes que Deus lhe enviou, isso não é motivo para você desistir, mas saiba que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então se prepare para a próxima prova, porque Deus quer aprovar você, porque o valor da sua adoração é medido pela sua aprovação diante de Deus e não dos homens. Volto a falar, a sua adoração é medida pela sua aprovação nos testes que Deus lhe concede e não diante dos homens. Em quinto e último lugar, o valor da adoração pode ser visto quando o adorador é abençoado por Deus. Olha comigo os versículos 13 a 18. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, que em hebraico é Jeová Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Bom, o adorador é abençoado por Deus. Sabemos que tudo na vida tem um tempo, e há tempo para todas as coisas. E se há tempo para sermos provados por Deus, também há tempo de sermos abençoados por Deus. Depois de tanto esforço para não deixar a incredulidade fazer parte da sua vida, Abraão foi obediente em fazer conforme Deus lhe havia orientado. E o resultado foi que ele experimentou a manifestação divina, providenciando o carneiro para substituir seu filho Isaque. Mas não parou por aí, porque o Senhor prometeu abençoá-lo grandissimamente e multiplicar a sua semente como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a partir da sua semente, que era Isaque, Deus abençoaria todas as nações da terra. Abraão carregava consigo, portanto, uma promessa sobre ele, que Deus abençoaria todas as nações a partir da sua semente, Isaque. Por isso Deus substituiu Isaque pelo cordeiro. Em nossa realidade de vida, nós também fomos e somos abençoados por Deus, porque como Isaque também nós iríamos morrer, mas Deus nos amou de tal maneira que deu-nos o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, para também nos substituir, só que na cruz do Calvário. E hoje vivemos debaixo da graça,
e por ela fomos salvos, e agora, como adoradores do Deus vivo, não podemos viver de qualquer maneira, mas como um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fomos abençoados com a morte do Cordeiro em nosso lugar, e agora somos livres da condenação e morte eterna. Devemos, portanto, viver uma vida que venha refletir o preço e o valor da nossa adoração a Deus. Essa, portanto, é a nossa maior bênção, a nossa salvação. E agora devemos, cheios de gratidão, demonstrarmos com a nossa vida uma vida de adoração a Deus por tudo o que Ele é. Bem, queridos, vimos hoje acerca do valor da adoração e encontramos na vida de Abraão alguns valores que precisamos também ter em nossa vida, como por exemplo, o adorador não teme em obedecer à voz de Deus. O adorador não se separa da sua adoração. O adorador espera e confia na provisão de Deus. O adorador é aprovado no teste divino. E em último lugar, nós vimos que o adorador, ele é abençoado por Deus. Mas escute-me, antes de tudo isso, antes mesmo de você conseguir viver os valores da sua adoração, a coisa mais importante a se fazer agora, escute-me, é você entregar a sua vida a Jesus. E a única maneira de fazer isso é confessando Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Este é o primeiro passo que você deve dar agora. Se você fazer isso, hoje estará dando início à sua vida de adoração, para que você apresente a Deus como um adorador, os valores que Ele deseja encontrar na sua vida. Mas como podemos viver esses valores tão importantes para a nossa relação com Deus, pastor? Na verdade, vindo de nós, nada podemos. Mas Deus, por meio do seu Espírito Santo, habitando em nós, é que então nos ajuda e nos conduz a viver esses valores da adoração que Deus deseja receber de cada um de nós, porque Ele é digno. E Ele hoje deseja entrar na sua vida, e você precisa abrir essa porta, você precisa abrir o seu coração e aceitá-lo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso e olha, o Espírito Santo conduzirá você a ser um verdadeiro adorador, que com a sua vida expressará para Deus uma verdadeira adoração. Por isso, eu quero orar nesse momento com você, depois de estar transmitindo essa mensagem para o seu coração. Querido Deus, te louvamos por essa mensagem que abençoou a nossa vida. E esta pessoa agora que está aí do outro lado, Senhor Deus, dessa tela, ó Deus, com seus olhos fechados, com seus corações contritos e com seus ouvidos abertos, que acabaram, ó Deus, de ouvir essa mensagem que fala da importância de sermos pessoas que vivam uma vida que venha expressar o valor da nossa adoração ao Senhor. Pai querido, quebrante esse coração, abra esta mente, abra esse coração, Senhor, de forma que esta pessoa tão preciosa possa, meu Deus, abrir esse coração e aceitar o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida, para que então seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que possa
ter uma vida capaz de revelar para ti, ó Deus, tudo o que te agrada, Senhor. Que tu venhas se agradar de cada um de nós. Que tu venhas, ó Deus, ó Pai, contemplar a vida de cada adorador teu e nos achar, ó Deus, aprovados como Abraão passou pelos testes e foi aprovado. Pai, ó Deus, se porventura, Senhor Deus, há alguém que se encontra agora, ó Pai, decepcionado consigo mesmo, porque perdeu em mais uma prova, em mais um teste que o Senhor concedeu, estenda agora a tua mão, ó Deus, contemple esse coração arrependido e conceda a esse querido a oportunidade de revelar, ó Deus, para ti, que ele é um verdadeiro adorador. Assim eu oro, agradecido ao Senhor e abençoando essa vida, em nome de Jesus. Amém. Que o amor eterno de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, e a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito Consolador, esteja convosco. E a Igreja de Jesus diz: Amém. E Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Creia, Deus proverá. Deus proverá todas as coisas. Deus pode colocar tua fé à prova e te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar, e o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Diga: Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu, teu socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Aleluia. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu, o teu socorro vem de lá. Deus pode colocar tua fé à prova. Cante comigo. E te pedir como pediu a Abraão. Deus pede o menino, mas não queria o sacrifício. Deus só queria saber se era exclusivo no coração de Abraão. Quando Abraão sobe ao monte para sacrificar, preparado está o seu altar. Diga! E o cordeiro estava lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá um milagre para ti. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar.
teu socorro vem de lá. Deus proverá, essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Creia. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu, o teu socorro vem de lá. Ouça, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo. Deus proverá. 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 Essa porta vai se abrir. Deus proverá o milagre para ti. Creia. Deus proverá quando ninguém mais puder te ajudar. Olhe para o céu, o teu socorro vem de lá. Exalte ao Senhor mais uma vez. Glória a Jesus.